Pode chorar. Oh, tu tá molhando a cadeira, homem. Não, chuta ele. Nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. Daí ele fez a canção no final da mesa. O que ele falou? Deus toda vez faz nós lembrar sobre Deus. Oi, gente, e a paz do Senhor. Oi, gente, a paz do Senhor também. Ainda não tinha aparecido aqui nesse vlog pra conversar com vocês. Eu Só também. fui gravando assim, né? Eu também não. Pedacinho de vários dias. Comecei, acho que gravando ali na ceia de Natal, né? Na véspera de Natal. Que a gente jantou lá na minha sogra. Aí no outro dia, no Natal, a gente foi almoçar na minha sogra também.
Nem lembro mais o que eu gravei, gente. Foi tantos dias, hoje já é dia 30. Então eu fui gravando vários dias e não tinha vindo aqui conversar com vocês ainda. Então, vou fazer um arremate aqui deste ano, uma reflexão sobre esse ano, né? Esse ano. Daí eu vou ter 5 anos. Tá. Esse ano foi um ano assim que eu mudei bastante, que eu aprendi muito. E como que foi o Natal, né? No dia do Natal do ano passado, a gente tava enterrando a avó, né? Nosso Natal, o ano passado, foi bem. E o Ano Novo também, né? Por conta de que a gente não estava bem, a gente estava de luto. Eu fiquei com a minha consciência bem tranquila. Assim, tem coisas que me pesam um pouco, que eu acho que eu poderia ter feito melhor, mas nessa altura da vida, acho que não dá mais pra gente pensar nisso, né? Senão a gente fica sempre remoendo aquilo ali e não consegue viver. Então, eu tento me perdoar por aquilo que eu errei, perdoar ela por aquilo que ela errou e seguir em frente. E nessa semana, a semana antes do Natal ali, eu tive um sonho com ela, né? E esse ano eu passei, assim, o ano inteiro pedindo perdão pra Deus, tipo, pelo aquilo que eu fiz de errado, pelas palavras erradas, assim. E tipo assim, com aquele sentimento de perdoar ela também, pelo que aconteceu, enfim. E aí eu tive um sonho com ela, que trouxe o conforto pro meu coração. Pra mim foi uma resposta do Senhor. Eu não costumo sonhar, mas aquele sonho foi uma resposta de Deus pra mim, que confortou muito meu coração e eu me sinto tranquila, sabe? Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo e hoje a minha mãe tá aqui. Tá, com licença. Ah, não! E esse ano, assim, sem a avó, foi de muito aprendizado pra mim, né? Tinha coisas que eu dependia dela, né? Eu tava até falando com o Kelvin na questão, assim, espiritual mesmo, sabe? Eu dependia muito dela, tipo, na oração. Ela precisava orar muito por mim, pra mim conseguir seguir em frente, porque, sabe? Então eu dependia muito da oração de outras pessoas, né? Eu não conseguia me sustentar sozinha na oração com Deus. E esse ano, assim, eu me vi sozinha, sabe? Eu me vi passando por um deserto, assim, sabe? Totalmente solitária, sem ninguém. Eu tive que aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Eu tive que aprender a me levantar, orando por mim mesma.
já é dia 7 de janeiro de 2026, mas eu quero concluir o que eu estava falando no finalzinho ali, nos últimos dias de 2025, que no ano de 2025 eu me vi totalmente solitária, né? Sozinha, caminhando por um deserto sozinha, sem a ajuda de ninguém. E eu falo assim, isso espiritualmente, né? Foi algo que Deus fez eu passar, que foi muito importante para mim aprender muita coisa, sabe? Com o Senhor. Eu aprendi muito, eu me desenvolvi muito. E aí, no final do ano, um presente que o Senhor me deu foi o Kelvin ter voltado para os caminhos dele. E aí, então, 2025, assim, foi uma coisa, assim, foi cheio de altos e baixos, né? Fiquei muito feliz por descobrir a gravidez, aí depois passei por um período de repouso, aí depois perdi. Enfim, gente, eu aprendi tanta coisa, eu fiquei doente várias vezes, foi o ano, assim, que eu mais sofri com a minha saúde. E muitas vezes me vi lidando com isso totalmente sozinha. Sabe, passei por processos como mãe, como esposa, assim, enfim, foi um ano, assim, cheio de aprendizado mesmo. E agora, no final do ano, então, o Kelvin retornou aos caminhos do Senhor. E pra mim, assim, foi um presente muito grande do Senhor pra mim, sabe? Porque facilitou muito a minha vida. Antes eu era sozinha pra tudo. Quem é uma esposa, um esposo cristão, que o companheiro ou a companheira não segue junto, vai me entender. Porque eles escutavam música aqui em casa, olhavam bastante filmes e coisa arada. E eu nunca me recusei de olhar junto, assim. Eu sempre olhei junto, fiquei junto com eles, fiz a minha parte de orar, de colocar eles nas mãos de Deus. Por mais que eu não orasse tanto assim, mas eu sempre tentei, sempre dei o meu melhor. E aí, quando o Kelvin voltou, a gente se colocou em oração junto, sabe? A gente começou a buscar junto. Então, foi muito diferente. O José também tá. Ele não congrega na mesma igreja que nós, mas ele também tá indo na igreja. Então, aqui em casa, a gente não escuta mais músicas. Eu e o Kelvin não olhamos mais nenhum tipo de filme. A gente decidiu cortar pela raiz. Cortar o mal pela raiz, que era uma coisa que tirava muito o nosso tempo. E hoje em dia, o nosso foco tá mesmo na família, nas coisas de Deus, né? Na Bíblia. Então, o Kelvin, antes ele gostava bastante de olhar filme, hoje em dia ele tira esse tempo pra estar lendo a Bíblia, pra orar. A gente se coloca muito mais, a gente se dedica, a gente não falta culto, né? Na medida do possível. Então, assim, foi muito bom, sabe, pra mim. Então, esse ano eu começo o meu ano, assim, com o meu coração muito feliz, muito alegre, muito grato a Deus, né, por tudo. Porque se não fosse esses processos dolorosos, porque não foram fáceis, foram bem dolorosos, se não fosse esses processos, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Então, Deus me fez uma nova pessoa, né? Deus pegou aquela Sara cheia de traumas, cheia de problemas, cheia de angústias, com uma carga muito grande e transformou, né? Da água pro vinho, assim. Transformou, me fez uma nova pessoa. Uma pessoa mais calma, uma pessoa mais racional, que pensa, que, sabe, não faz tempestade num copo de água, porque eu era muito assim, que não fala tanto sem pensar, né? Assim, hoje em dia eu penso muito mais, eu ouço mais e guardo a minha boca, né? Principalmente para as pessoas de fora, porque eu era bocuda, eu não me importava com ninguém. Eu falava aquilo que me dava na telha, né? Eu não me importava com o sentimento das outras pessoas. E hoje em dia, isso tem mudado muito, sabe? Não só para as pessoas de fora, mas para as pessoas de dentro da minha casa também. Eu tenho tentado cada vez mais melhorar, me policiar muito, sabe? Porque a nossa boca, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte, né? A Bíblia diz, ela tem poder para levantar e tem poder para derrubar também. Então, acho que essa é a minha maior dificuldade e a que eu venho mais tentando lutar contra os pecados da minha boca. Tô aqui fazendo uma lista de coisas que eu não posso esquecer de levar. Nós vamos sair fazer missão
agora no final de semana, que é cantar e pregar em outras igrejas, né? Eu e o Kel vamos ir para acompanhar o pastor e uma irmã da igreja que vão pregar, e a gente vai ir junto pra cantar. E aí, gente, eu coloquei até aquelas coisinhas assim que a gente acha que não vai esquecer, porque na hora, na correria, às vezes, né, pode ser que esquece. Eu gosto de ter uma listinha pra conferir se eu peguei tudo. Então eu coloquei toalha de banho, escova de dente, escova de cabelo, pasta de dente, perfume, cooler. A gente vai levar o nosso cooler que a gente ganhou da firma, com gelo, com água dentro, com coisinhas assim, né, pra gente ir comendo durante a viagem. E depois lá também, as toalhinhas do nenê, sempre importante. Ah, eu tenho que colocar aqui também lenço umedecido. Daí chinelo, calcinha, cueca, meia, óleo de cabelo, carregador, porque, gente, nessas horas, assim, ó, às vezes na hora da correria, coisas que a gente deixa pra pegar na última hora, às vezes a gente esquece. Agora é 3 e pouquinho, eu tava de jejum quase até agora. Agora eu comi, daí fui lá no mercado, comprar bolacha Maria, porque eu quero fazer uma torta de bolacha com o creme preferido do Kelvin, que é nata com leite condensado. O Kelvin ama nata batida com leite condensado, esse creme que fica. E aí eu vou fazer uma torta de bolacha não muito grande pra ele, porque ele gosta. Eu prometi que ia fazer de final de ano e não fiz, então eu vou fazer hoje. Meio-dia. Meu primeiro vídeo sai amanhã, sábado, meio-dia, pra ser criativo. Amanhã? Tu nem sabe quando eu vou postar o meu vídeo, como é que tá falando que é amanhã? Não, 9. Dia 10, sábado, às 12 horas, vai sair o primeiro vídeo. Vou deixar o canal do seu Zé na descrição. Se der pra ouvir aqui no vídeo, né? Pelo menos tá. Bolsa cheia de tudo que tu pode imaginar. Uma bolsa de comida com coisa de tererê e um monte de coisa arada. E a mala gigantesca. Não, tipo assim, uma mão, a mala. A gente tá levando as duas, aquela grandona, com roupa minha, do Kelvin, do Caleb, sapato. Ai, é isto. Vai encher o carro do pastor só de coisa nossa. Mais 2 travesseiros, uma cobertinha. E é isso. Ai, chegamos. Chegamos à casa da irmã. Já, mas já. Vai ter que dar. Que acho que eu sou bom, tem ideia boa.
Hoje é dia 13 de janeiro, eu tô aqui com o meu copão de café gelado pra contar um pouquinho pra vocês como foi o nosso final de semana. Eu não gravei muito lá, a gente foi em 4 cultos lá e a gente foi na cidade de São Nicolau, Garruchos e mais uns lugares a gente andou lá, mas eu não sei bem o certo o nome pra falar aqui pra vocês. A gente ficou na casa de uma irmã, a irmã Noêmia, ali de São Nicolau. E a grande maioria, assim, do tempo a gente passou na casa dela ou dentro do carro. E aí, no domingo, a gente foi almoçar na casa de um pastor, que fica em Garruchos, que daí de São Nicolau para Garruchos a gente tinha que passar a balsa. A gente passou os 2 dias, tanto no sábado quanto no domingo, pra pregar no interior. Nosso pastor daqui foi pregar no interior, e aí a gente foi junto pra cantar. Nós, né, eu, o Caleb e o Kelvin, e a Ana também cantou mais pro interior e daí pregou na cidade. Assim, ó, foi uma bênção, foi muito maravilhoso. A experiência, assim, que a gente teve com Deus foi incrível, inexplicável, assim, o que a gente viveu nesse final de semana, pra mim e pro Kelvin, né? Porque a gente nunca fez algo assim, foi a primeira vez, e pra nós, assim, foi maravilhoso, sabe? Foi, assim, uma experiência espiritual que a gente nunca mais vai esquecer. O que eu posso falar pra vocês, assim, ó? Só quem passa entende. O preço pra tu ir fazer a obra é um preço que ele é alto fisicamente, ele é algo pesado sentimentalmente, assim, mentalmente. Mas é gratificante, assim, num nível que a gente não consegue explicar. Assim, a presença de Deus, ela é tão grande, assim, num nível que tu não consegue explicar. Tu passa muita, o inimigo, ele tenta te oprimir, né? Assim, de todas as formas, porque tu tá fazendo a vontade de Deus. Tu tá levando a palavra de Deus a todas as pessoas, né? A salvação do Senhor às pessoas. Então, o inimigo, ele tenta de todos os lados te tirar desse foco. Então, assim, foi um final de semana muito cheio de aprendizado, com muita palavra de Deus, com muita conversa. Nós conhecemos, assim, mais profundamente muitas pessoas, conversamos com muitas pessoas, recebemos muito carinho de muitas pessoas, assim, e pra nós foi lindo, assim, sabe? É Deus mesmo, sabe? Que faz essas coisas, assim, pela gente. E Deus nos ensinou a olhar pro lado espiritual, a perceber as coisas. Deus me mostrou muita coisa, né? Falando de mim particularmente, Deus me mostrou muita coisa, tanto boas quanto espiritualmente eu tô falando, espíritos malignos, o que procede ou não de Deus, assim, sabe? Eu, né, pude sentir nitidamente como que é isso. E pra vocês terem noção, pra quem não sabe muito como é que você sente a opressão do inimigo na pele, na carne, assim. O teu corpo dói, de uma maneira que você não sabe explicar, a cabeça dói, sabe? Então, a gente sente. E quando tu tá buscando o espiritual, tu sabe quando é espiritual. E é incrível, porque daí quando a gente terminou de ir nos cultos, de fazer tudo que Deus queria, foi tirado com a mão. Sim, literalmente, sabe? Parece que foi tirado com a mão todo o peso, toda a dor física, assim. Gente, é só vivendo pra saber, sabe? É uma coisa extraordinária, muito linda mesmo, que só Deus pode fazer na vida de alguém. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E se eu puder te dar um conselho pra quem assistiu até o final, busque as coisas de Deus, busque ter uma vida espiritual com Deus, porque quando tu começa a ver as coisas malignas espiritualmente, é aí que tu começa a perceber que o mundo todo, tudo que acontece nos nossos dias, as coisas que acontecem no mundo são totalmente conduzidas pelo espiritual. Não existe separação entre o mundo real aqui, tipo as coisas assim reais que a gente pode ver e fazer, do espiritual. Os dois andam juntos, andam ligados. E quando tu começa a ver isso,
é uma coisa assim que tu quer se revestir mais da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, porque tu começa a ver que tu precisa da condução de Deus na tua vida para tudo, né? Para que o inimigo ele não entre na tua vida e te segue espiritualmente. Então, se eu puder te dar um conselho, é isso. Busque ter uma visão clara das coisas espirituais, busque entender, busque sabedoria, busque discernimento, porque isso é muito importante. É isso que eu venho fazendo já desde o ano passado, que eu venho cada vez mais olhando mais para o espiritual, olhando mais para as coisas de Deus do que para este mundo aqui fora, sabe? Que esse mundo tem muitas distrações, o inimigo ele cria muitas distrações que nos afastam daquilo que Deus tem para nós, tá? Então é isso, curte esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, né? Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma te abençoou, te fez refletir, se inscreve aqui no canal. Os links, os meus links de afiliada estão aqui na descrição do vídeo. Link da Shopee, link de suplemento, que mais? Acho que é isso. Vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês aproveitarem e através disso me abençoarem também, me ajudarem, tá bom? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.